Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um Manda no Zap, o programa dedicado à quixotesca missão de combater as fake news que se alastram por aí. Neste episódio falaremos sobre a tempestuosa reação de Jair Bolsonaro à criação da CPI da Covid. O ex-capitão não conseguiu disfarçar o medo da investigação e lançou um desesperado ataque ao ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, que determinou a instalação da comissão no Senado a pedido de parlamentares da oposição. O programa também fala sobre as movimentações eleitorais para 2022. Diante da dificuldade enfrentada pela direita não bolsonarista para emplacar um candidato à sucessão de Bolsonaro, o MBL resolveu testar em pesquisas o nome de Danilo Gentili para presidente da República. E vejam só, não é que ele conseguiu o mesmo patamar de votos que Luciano Huck da TV Globo, 4%. Danilo Gentili não é, porém, o único humorista estimulado a participar das eleições do próximo ano. Abraham Weintraub, ex-ministro da Educação, com 2 S's, irá disputar uma vaga na Câmara, antecipou o deputado Eduardo Bolsonaro, filho 03 do presidente. Presidente, posso fazer o pedido? Um bracinho? E claro, o programa falará ainda sobre algumas das fake news mais populares do momento, como o suposto êxito da cidade de Chapecó no enfrentamento à pandemia, graças ao tratamento precoce à base de cloroquina, uma cascata com a chancela presidencial. Preparados? Então retirem logo as crianças da sala e reservem a sua dose de antiácido que o programa já vai começar. Jair Bolsonaro pagou caro, muito caro, para emplacar os seus candidatos nas presidências da Câmara e do Senado. Às vésperas da eleição legislativa, ele liberou bilhões de reais em emendas parlamentares. Depois, viu-se forçado a dispensar alguns dos seus mais leais e queridos auxiliares para acomodar políticos do centrão no governo. A pedido dos neo-aliados, demitiu o general Eduardo Pazuello da pasta da Saúde e também rifou o chanceler Ernesto Araújo, o nosso agente 86, sempre disposto a arrumar confusão com a China, responsável por 1/3 das exportações do agronegócio brasileiro e uma das principais produtoras mundiais de insumos farmacêuticos, inclusive para vacinas. Com isso, o presidente esperava afastar de vez a ameaça do impeachment e de qualquer outra investigação parlamentar que pudesse expor a sua desastrosa atuação na pandemia, a pior gestão do mundo, de acordo com um recente estudo publicado pelo Instituto Lowy de Sydney. O ex-capitão não contava, porém, com a interferência do judiciário nesse pacto do silêncio. Na quinta-feira 8, o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, determinou a instalação da CPI da Covid, que já contava com as assinaturas necessárias para sua criação, mas permanecia na geladeira do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E Bolsonaro não gostou nada de ouvir essa notícia. Lá dentro do Senado, tem processo de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem ou não tem? Eu quero saber se o Barroso vai ter coragem moral de mandar instalar essa CPI, esse processo de impeachment também. Pelo que me parece, falta coragem moral para o Barroso e sobra ativismo judicial. Mas por que o governo teme tanto essa CPI? Quem não deve não teme, ensinou o então deputado Jair Bolsonaro em 2007, durante uma entrevista à TV Câmara, na qual ele pedia a este mesmo STF que intervisse e determinasse a instalação da CPI do apagão aéreo, destinada a investigar as causas do acidente com o avião da Gol, que resultou na morte de 154 passageiros e tripulantes. À época, era Bolsonaro quem estava na oposição e criticava a resistência da base de Lula em aceitar uma investigação sobre as causas do desastre. Eu espero que o Supremo tenha, apesar do que eu falei aqui, é o Supremo. Eu espero que tenha uma decisão lá voltada para a razoabilidade e deixe instalar a CPI.
Por que o governo teme a CPI? O governo federal já era investigado pelo Ministério Público Federal por negligência na crise do oxigênio em Manaus e por produzir cloroquina com sobrepreço, além de forçar os municípios a distribuir essa droga sabidamente ineficaz em relação ao novo coronavírus. Mas o presidente não parecia muito preocupado com isso. Afinal, qualquer denúncia depende da boa vontade do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, nomeado por ele e que ainda sonha com uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Bem, com uma CPI em curso, fica muito mais difícil conter o vazamento de informações comprometedoras ao governo. E, obviamente, decisão judicial se cumpre, e eu vou cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal porque tenho responsabilidade institucional e cívica. Na verdade, a comissão nem foi instalada e já causa danos a Bolsonaro. No domingo 11, o senador Cajuru, um dos autores do pedido de criação da CPI, divulgou uma comprometedora conversa que teve com o presidente da República. Olha só, o que você tem que fazer? Tem que mudar o objetivo da CPI, tem que ser ampla. Cajuru, se não mudar o objetivo da CPI... Ela vai só vir para cima de mim. Mas não vai, presidente. Tem a opinião de outros. Lulu, olha só, o que tem que fazer para ser uma CPI que realmente seja útil para o Brasil? Mudar a amplitude dela. Bota governadores e prefeitos. Então, se mudar a amplitude, vai poder. Agora, se não mudar, a CPI vai simplesmente ouvir o Pazuello, tá? Claro. Ouvir gente nossa. Claro. Tá? Para fazer um relatório sacana. Isso aí eu não faço nunca pela minha mãe. Agora vamos lá, Cajuru, uma coisa importante aqui. Vamos lá, a gente tem que fazer de um limão limonada. Por enquanto, é o limão que está aí. Está para ser uma limonada. Pô, tem que, eu acho que você já fez alguma coisa, tem que peticionar o Supremo para botar em pauta o impeachment também. E o que eu fiz? O senhor não viu o que eu fiz, não? Parece que você fez. Você fez para investigar quem? O Alexandre de Moraes, velho. Tudo bem. Ao pedir para o parlamentar mudar o escopo da investigação para atingir governadores e prefeitos e ao conspirar pela destituição de ministros do Supremo, Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade, avalia o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai. Presidente, que sacanagem, hein? Vazar áudio, hein? Não é vazar, é te gravar. Sacanagem. A gravação só com autorização judicial. Agora, gravar o presidente, divulgar e outra, só para controle. Falei mais coisa naquela conversa, pode divulgar tudo da minha parte, tá? Além disso, 55% dos brasileiros consideram ruim ou péssima a atuação de Bolsonaro na pandemia, de acordo com a mais recente pesquisa Exame Ideia. E o ex-capitão ainda tem de enfrentar um adversário de peso. De acordo com uma sondagem do IPESP, realizada no estado de São Paulo, Bolsonaro e Lula figuram empatados com 27% das intenções de voto para presidente em 2022. A situação da direita não bolsonarista é, porém, bem mais desesperadora. Diante da dificuldade de encontrar um candidato viável para chamar de seu, o MBL resolveu testar o nome do humorista Danilo Gentili nas sondagens eleitorais, revelou a colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. E não é que a pesquisa contratada pelo grupo identificou que ele conta com 4% das intenções de voto, o mesmo patamar de outros presidenciáveis, como o apresentador Luciano Huck, da TV Globo? Bem, o humorista estaria até tecnicamente empatado com políticos tradicionais, a exemplo do governador paulista João Dória e do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta. O grupo Curitiba contra a Corrupção gostou tanto da ideia que até criou um outdoor para lançar a campanha de Gentili, com o vice Mamãe Falei. E a dupla já tem até um cabo eleitoral, o ex-juiz Sérgio Moro. Bem, Danilo Gentili não é o único humorista estimulado a participar das próximas eleições. Em uma audiência na Câmara, o deputado federal Eduardo Bolsonaro antecipou que o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, também pretende se candidatar nas próximas eleições para o Legislativo. E aqueles que tanto criticam e chamam o ex-ministro Abraham Weintraub de maluco, eu só digo o seguinte, finalizando. Cuidado,
pois ele, muito em breve, pode estar lado a lado nesses debates no Congresso Nacional junto conosco. Voltando ao tema inicial de nossa conversa, Bolsonaro já não sabe mais o que fazer para recuperar o prestígio perdido. Num dia, o governo lança uma campanha nacional defendendo o distanciamento social e o uso de máscaras. No outro, lá está Bolsonaro promovendo aglomerações sem máscara e pregando contra o isolamento. Tem sido assim há muito tempo, uma verdadeira biruta de aeroporto. Há pouco tempo, Bolsonaro estava fazendo uma intensa campanha contra as vacinas. Disse até que se eximia de qualquer responsabilidade se algum imunizado virasse um réptil e saísse por aí desesperado atrás de cloroquina nas prateleiras das farmácias para deter a mutação. Agora, vejam só, ele diz que será o ano da vacinação no Brasil. Estamos fazendo e vamos fazer de 2021 o ano da vacinação dos brasileiros. Tempos atrás, para não ser responsabilizado pela prescrição de medicamentos ineficazes contra a Covid, Bolsonaro admitiu a possibilidade de a cloroquina não ser eficaz. Pode ser que lá na frente fala, a chance é zero, era um placebo. Tudo bem, paciência, me desculpa, tchau. Pelo menos não matei ninguém. Mas logo voltou atrás, passou a defender a droga para não desagradar a sua base mais radical. Bem, nos últimos dias ele passou inclusive a citar o exemplo da cidade de Chapecó. Segundo ele, uma cidade modelo, um paradigma para o Brasil de um lugar que conseguiu controlar a pandemia graças ao seu fictício tratamento precoce contra a Covid. Naquele município, com toda certeza e mais também, em alguns estados também, o médico tem a liberdade total para trabalhar com o paciente. Total. E esse é o dever do médico. É uma obrigação e um direito dele. Não tem um remédio específico, ele trata da melhor maneira possível. Por isso, os índices foram lá para baixo. Pois bem, só que a cidade de Chapecó está com 100% dos leitos de UTI ocupados. Bom, muitos podem analisar esse cenário e acreditar que esta é a prova cabal do fracasso da cidade no combate à pandemia. Mas os sábios liberais bolsonaristas enxergam além. Esse é, na verdade, um exemplo de eficiência, 100% de aproveitamento dos leitos, ociosidade zero. Outra cascata que ganhou as redes sociais nos últimos dias foi o relato deste gaiato aí, que não tem pudores de mentir para a própria mãe. Tá vendo essa barraquinha aí? Essa barraquinha aí é de teste de Covid. É de graça, você faz o teste na porta de quase todas as farmácias aqui de Paris tem. Aqui não se fala em vacina, tanto que a vacina da Pfizer agora foi proibida aqui porque deu coágulos, né? Em diversas pessoas aqui, então tá proibida essa vacina aqui agora também, né? Que era a única que estava sendo usada. A vacina da China aqui não entrou na França de jeito nenhum, né? Sputnik, nenhuma, né? Era só da Pfizer mesmo, mas agora parou também. E não estava tendo campanha de vacinação nenhuma, zero. Aqui é teste, deu positivo, você já sai com os medicamentos. Aqui eles utilizam muito hidroxicloroquina. E muita gente usa ivermectina aqui. Eu imagino a decepção dessa mãe. Deve ter pago os olhos da cara para financiar os estudos do rapaz na França e no primeiro telefonema descobre que ele não entende nada de francês. E isso ou tá zombando da cara dela. A França proibiu o uso da cloroquina para tratar a Covid em maio de 2020. Aquele cientista que defendia o uso da droga, Monsieur Didier Raoult, também conhecido como Doutor Cloroquina, foi acusado de charlatanismo pela Ordem dos Médicos Franceses e teve de reconhecer publicamente que os seus estudos iniciais estavam errados. Além disso, segundo o monitor de vacinação do New York Times, 16% dos franceses receberam ao menos uma dose de vacina até o último domingo, 11 de abril. O Brasil? Bem, figurava um pouco mais abaixo no ranking, com cerca de 10% da população tendo recebido ao menos uma aplicação do imunizante.
E no programa da semana passada, sobre o novo discurso de Bolsonaro para as vacinas, nós recebemos mais de 400 comentários. Selecionamos alguns deles para o quadro Best Hater Forever, especialmente dedicado aos fãs que adoram nos odiar. O Renato desabafa. Entendi nada. Se ele era contra as vacinas, vocês reclamavam. Agora ele é a favor e vocês também são contra. Vocês não gostam do presidente e de tudo que ele faz. Vocês não são brasileiros nem patriotas. Realmente, Renato, você não entendeu nada. Apenas apontamos as contradições do discurso do presidente e como a desastrosa atuação dele atrasou a campanha de vacinação do Brasil. Sempre fomos e continuamos a ser favoráveis à imunização de todos. E a propósito, você não tem autoridade para caçar a minha nacionalidade brasileira, tá ok? Já a Dulce afirma: o único mentiroso aqui é tu, comunista idiota. A Dulce não é um doce, minha gente. E o Técio também anda exaltado. Rodrigo Martins, você é um assalariado do governo comunista chinês desgraçado, de onde vem o vírus desgraçado chinês. Pô, meu caro, e eu ainda espero o pagamento do meu salário desgraçado. Bom, quanto à origem do vírus, também cabe esclarecer que pesquisadores dos Estados Unidos, da Austrália e do Reino Unido já comprovaram que ele não foi criado em laboratório, tem origem natural. Esse estudo foi publicado em março do ano passado na revista científica Nature Medicine e teve ampla repercussão na mídia. Não apareceu no Zap da Família, não? Bom, pessoal, por hoje é só. Eu agradeço muito a audiência de todos. Se você gostou desse vídeo, por favor, seja generoso, curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal, manda no Zap dos amigos, da família e, claro, assine Carta Capital. Em abril nós estamos com uma promoção bem interessante. Quem fizer uma assinatura de Carta Capital, seja a edição impressa ou na versão digital, estará contribuindo com R$21 para a campanha do Instituto Ação Cidadania, criado pelo Betinho. Enfim, é uma forma da gente também contribuir aí para o enfrentamento da fome no Brasil, que está realmente aí aumentando muito, de acordo com algumas pesquisas, já atinge 19 milhões de brasileiros. Um forte abraço a todos e até a próxima semana.